Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos fazer uma revisão aqui bem rapidinha, tá certo? Em relação à fração, que é a questão de simplificação de fração irredutível e fração equivalente, tá certo? Então, olha só, primeiramente eu vou simplificar as frações que eu tenho aqui, e em seguida eu explico esse conceito de fração irredutível e equivalente. Então, olha só essa primeira aqui. A gente tem 20 sobre 10, né? Ou 20 10avos. Como é que a gente simplifica? Simplificação, pessoal, eu vou ter que dividir o número que está aqui em cima e o número que está embaixo pelo mesmo valor, tá certo? Então, por exemplo, o meu 20 eu posso dividir por 2, da mesma forma que o 10 também pode ser dividido por 2, não é isso? E aí eu vou ter o seguinte, 20 por 2 eu vou ter 10, né? E 10 por 2 eu vou ter 5. Então, olha só, chegou nesse ponto que eu não posso mais dividir, porque 10 pode ser dividido por 2, só que o 5 não pode. Por 3 eu também não posso, por 4 não posso, mas aí por 5 eu posso, né? Tanto o meu 10 como o meu 5 pode ser dividido por 5. Tem essa ainda parte para dividir. Então, olha só, 10 dividido por 5 vai ter o valor de 2, né? E 5 por 5, né? 5 dividido por 5 vai ser 1. Então, agora sim que eu cheguei numa fração que eu não posso mais ter como dividir. Então, isso aqui, pessoal, é o que eu chamo de fração irredutível. Por que irredutível? Irredutível vem do termo que não pode mais ser reduzido, tá certo? E aí, olha só, o que seriam as minhas frações equivalentes? São frações que aparentemente podem ser distintas umas das outras, mas elas são semelhantes. Porque, por exemplo, na minha simplificação, do meu 20 décimos, eu fui para 10 quintos e 2 sobre 1. Então, todas essas frações aqui são equivalentes. Da mesma forma, se, por exemplo, eu fosse multiplicar isso aqui por 5, né? Fazendo a multiplicação por 5, 2 vezes 5 seria 10. E 1 vezes 5 seria 5. Ou seja, eu retornei para aquela minha fração anterior. Ou seja, todas elas são frações equivalentes. Seja eu fazendo a operação de divisão ou de multiplicação. Tá certo? Vamos para essa segunda aqui. Eu tenho 18 sextos. Como os dois números são pares, eu posso dividir os dois por 2, tá certo? É importante a gente notar que é sempre bom começar pelo menor número. No caso aqui, como dava para ser por 2, a gente começa por 2, tá certo? Embora que o 18 e o 6 também podem ser divisíveis por 3, mas como tem que começar pelo menor, a gente começa por 2. Então, olha só, 18 por 2 vai dar 9 e 6 por 2 vai dar 3. Então, pessoal, continuando aqui. O meu 18 por 2 dá 9, né? E o 6 dividido por 2 dá 3. Então, olha só, por 2 eu não posso dividir, né? Porque são números ímpares, não tem como dividir por 2, mas eu posso dividir por 3. Então, vamos lá, 9 por 3 e 3 por 3, né? 9 dividido por 3 vai dar meu 3 e 3 por 3 vai dar 1. Cheguei aqui na minha fração irredutível, tá certo? E, consequentemente, também é uma fração equivalente, tá bem? Vamos para essa aqui de baixo, 45 27avos. Olha só, por 2 a gente não consegue, já que são números ímpares, né? Por 3 a gente consegue também. Aliás, por 3 a gente consegue, né? Que é o nosso menor número. Então, vamos lá. 45 dividido por 3, eu vou encontrar 15, tá certo? E 27 por 3 vai dar 9. Então, olha só. Eu cheguei nessa situação aqui, que a gente pode achar que é irredutível, porque a gente pode imaginar assim, que 15 dividido por 9 não vai dar um valor exato. Mas, na verdade, a questão de ser irredutível ou não é chegar até o ponto que realmente não pode mais ser reduzida. E nesse caso aqui a gente ainda pode, e ainda por 3, tá certo? Então, olha só, 15 dividido por 3 eu vou ter o valor de 5, e 9 por 3 eu vou ter o valor de 3. Agora sim, eu transformei numa fração irredutível. Porque o 5 não pode ser dividido por 3. E o 3 também não pode por 5. Então, realmente, aqui é o valor final, tá certo? Olha essa aqui. Essa aqui é um meio. Você pode perguntar, mas um meio não pode ser mais reduzido. Realmente, aqui já seria a nossa fração irredutível. Um meio. Porém, a questão de fração equivalente são outras frações que podem ser maiores ou menores e que são semelhantes. No caso aqui, seriam maiores, né? Já que essa aqui seria menor.
Então, como é que eu posso achar frações equivalentes aqui? Eu posso fazer uma multiplicação, tá certo? Por 2, por 3, por 4, por 5, eu escolhi aqui fazer por 2. Então, 1 vezes 2 vai dar 2, e 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 quartos é equivalente a 1 meio, tá certo? E se eu quiser multiplicar por 3, aí eu vou ter que 2 vezes 3, 6, e 4 vezes 3, 12. Então, 6 dozeavos é equivalente a 2 quartos e é equivalente a 1 meio, tá certo? E assim eu posso continuar sucessivamente. Aqui embaixo a mesma coisa, aqui eu tenho 5 quartos, ou seja, aqui já é uma fração irredutível. Mas como é que eu posso transformar em equivalente? Vou fazer uma multiplicação, vou escolher fazer por 5. 5 vezes 5 vai ter 25. E 4 vezes 5 vai ser 20, ou seja, esse aqui, 25 vinteavos, é equivalente a 5 quartos, tá certo? E a partir daqui eu poderia também fazer a minha divisibilidade até chegar numa fração irredutível, tá certo? Aqui foi só uma revisãozinha dessa questão de simplificação de frações, a gente passando um pouquinho pela fração irredutível e pela fração equivalente. Você já é inscrito? Se não é inscrito, aliás, peço que possa se inscrever e compartilhar com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima.